Você já ouviu falar em profilaxia? Essa palavra é um termo que é usado na área da medicina e ela vem do grego e é composta pelo prefixo pro, que significa antes, e a palavra filaxis, que significa proteção ou guarda. Profilaxia é quando a gente toma um conjunto de medidas para evitar que doenças surjam e que elas se instalem no nosso corpo. Então, por exemplo, a gente pratica a profilaxia quando a gente cuida da nossa higiene pessoal, quando a gente se alimenta bem, né? Quando a gente se hidrata, quando nós tomamos vacina, ou quando nós adotamos hábitos saudáveis na nossa vida, como, por exemplo, a prática de atividade física. Então, em outras palavras, profilaxia é aquela velha máxima que todos nós conhecemos. Prevenir é melhor do que remediar, né? Mas aí eu pergunto para vocês, será que o nosso espírito também precisa de profilaxia? Se o nosso corpo exige cuidados, né, para manter a sua saúde, sua integridade, né, com o nosso espírito também não é diferente, né? O nosso espírito ele também adoece quando a gente está exposto a pensamentos negativos, a ressentimentos, ao orgulho, à indiferença. Tudo isso acaba contaminando o nosso espírito, né? Por exemplo, um vírus ou uma bactéria tem a capacidade de enfraquecer o nosso organismo físico, não é? As ideias desequilibradas, por sua vez, também têm a capacidade de enfraquecer o nosso coração e a nossa mente. Então, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje. Boa noite a todos, meu nome é Fernando, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade e é uma satisfação imensa estar reunido aqui com vocês mais uma vez, ainda que de forma virtual, né? A gente deseja as boas-vindas a todos vocês, se é a primeira vez que vocês estão conosco ou não. E como é de costume, antes da gente iniciar nossa reflexão da noite de hoje, a gente inicia os nossos trabalhos com uma prece, né? E encerra também com uma prece. Então eu vou convidar todos vocês para a gente fechar os nossos olhos e lembrando que quem tiver interesse pode colocar um copo ou uma jarra com água para ser fluidificada ao longo do Evangelho, tudo bem? Então vamos fechar os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Vamos mentalizar a figura do nosso amado Mestre Jesus e dizer: querido Mestre, estamos na noite de hoje aqui reunidos em seu nome para estudar, para refletir e para fortalecer o nosso espírito. Que a tua luz e as tuas bênçãos se derramem sobre cada um de nós, harmonizando os nossos pensamentos, serenando os nossos corações e preparando o terreno de nossas mentes para que possamos compreender as lições da noite de hoje da melhor maneira possível e usá-las como instrumento da nossa evolução espiritual. Rogamos as tuas bênçãos também, Senhor, para cada pessoa que nos acompanha, de suas casas, para as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, aos irmãos que estão passando pelas dificuldades das guerras. Que a tua luz e teu amor cheguem no coração de cada pessoa, Senhor. Que possamos compreender a importância de nos unirmos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Rogamos a espiritualidade bendita desta casa, ao Mestre Inácio Daniel, que esteja presente conosco, conduzindo os nossos estudos e as nossas reflexões, e que assim seja. Pessoal, então, o texto que vai servir de base, de orientação para a nossa reflexão na noite de hoje, é novamente um texto do Marco Prisco, esse espírito que a gente já estudou um texto dele aqui uma vez, né? Psicografia do nosso querido Divaldo Franco, e a mensagem que a gente vai refletir sobre ela hoje chama-se Profilaxia da Alma. E ela diz assim, ele inicia, né, citando um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 37, que diz: o que digo a vós, digo a todos, vigiai. E a mensagem fala: calma em qualquer situação, mesmo quando colhido pelo insucesso. Esperança,
apesar dos fatores que conspirem contra as aspirações. Bondade, embora triunfem as ardilosas circunstâncias da malícia e da esperteza. Fé, não obstante as pesadas cargas dos resultados negativos. Solidariedade aos que tombam, contribuindo com a moeda ternura que os enriquecerá. Trabalho, sem embargo, a indolência concita ao repouso indébito. Discrição no falar, no agir e comedimento no pensar. Amor, apesar do clima de idiosincrasias e animosidades. Caridade sempre. O homem é os seus pensamentos, que fomentam atitudes e estimulam realizações. Enfermidades sem conta proliferam porque a profilaxia da alma é deixada à margem. Cuide da vida espiritual, preservando-se do mal que em qualquer expressão. Você pode viver sem muitos, nunca, porém, inimizado consigo mesmo. Portanto, profilaxia da alma para dias venturosos hoje na terra e mais tarde na vida espiritual. Olha que interessante esse texto, não é? Ele inicia citando essa parte do Evangelho na qual Jesus nos deixa um conselho bastante simples, mas muito profundo, que é o vigiai. Com uma única palavra, ele nos dá uma fórmula para que a gente previna o nosso espírito do adoecimento. E essa palavrinha curta, né, mas que encerra em si um universo de significados, não significa apenas você viver à espreita, vigiando, né, desconfiando de tudo ou de todas as pessoas. Vigiar vai muito além disso. Vigiar é uma forma lúcida que a gente tem sobre o que se passa ao nosso redor, sobre as circunstâncias pelas quais a gente está passando, né? Mas, sobretudo, não apenas ao nosso redor, mas, sobretudo, dentro de nós mesmos. Porque é aqui dentro, e aqui dentro também, onde o filho chora e a mãe não vê. É aqui dentro do nosso coração, é aqui dentro da nossa mente, onde a gente enfrenta batalhas tão difíceis com os nossos demônios interiores, com as nossas mazelas espirituais. Não é? Então, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico para que ele não adoeça, a alma também precisa de uma higiene, de um cuidado, de uma prevenção, fortalecimento. E o que o Marco Prisco traz logo no início dessa mensagem é justamente um receituário para a nossa saúde espiritual. Então, a gente vai analisar cada um desses tópicos que ele falou, certo? Então, vamos lá. Então, ele começou falando da calma. Calma em qualquer situação, mesmo quando colhido pelo insucesso. A gente manter a calma em qualquer situação, mesmo quando a vida nos surpreende com um fracasso, não é uma tarefa fácil, né? A gente se frustra muito facilmente, o nosso ego se frustra muito facilmente quando ele não é atendido. Mas é essencial a gente manter a calma, né? Porque nem sempre a gente vai ser brindado ao longo da vida com vitórias. O insucesso dói, o insucesso frustra, mas, por outro lado, ele dá tempo da gente respirar profundamente, da gente pensar melhor, da gente reajustar os nossos passos e tentar mais uma vez. Como Emmanuel fala, é pausa para reajuste, né? Vocês já ouviram falar de Thomas Edison? Thomas Edison foi o inventor da lâmpada incandescente, da lâmpada como a gente conhece ela hoje em dia. E antes dele chegar no resultado final, ele falhou inúmeras vezes tentando atingir um sucesso. E aí, certa vez, ele falou uma frase que ficou famosa, que foi a seguinte: eu não falhei 10.000 vezes, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam. Então, imagine se Thomas Edison tivesse desistido no primeiro fracasso. E essa atitude dele resume bem essa mentalidade de resiliência e de calma que a gente tem que ter diante das situações, não é? Quando nós conseguimos manter a calma, a serenidade, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, a gente consegue perceber que o insucesso não é o fim,
Pelo contrário, ele faz parte da nossa trajetória. Ninguém aprende a caminhar logo nos primeiros passos da vida. A gente sempre cai até a gente aprender a manter o equilíbrio, não é? É como se a gente dissesse assim: tudo bem, eu errei dessa vez, não consegui, não deu agora, mas eu vou tentar mais uma vez. E se não der certo, eu tento mais uma vez. E assim até eu atingir o sucesso. Né? A calma, a gente não pode confundir ela com um gesto de passividade. Pelo contrário, é um sinal silencioso de confiança em Deus e confiança de que tudo que Ele faz na nossa vida tem um propósito, inclusive os erros pelos quais a gente passa, né? Mesmo que a gente no momento não compreenda e não entenda, certo? Então, passando aqui para o próximo tópico. Aí ele vai falar da esperança. Esperança, apesar dos fatores que conspirem contra as nossas aspirações. Esperança é aquele sentimento residual que fica, né, que insiste em ficar, mesmo quando parece que a vida, que as situações, que as circunstâncias conspiram contra a gente. Né? E não existe nada mais forte, nada mais poderoso do que uma pequena esperança que não cede às forças contrárias. Ter esperança não é a gente fechar o olho para a realidade, fazer vistas grossas para a realidade, mas é saber que, apesar dessa realidade contrária e frustrante, a vida ela pode, em algum momento, nos surpreender de um jeito inesperado, porque Deus tem recursos dos quais a gente não possui. Né? E como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, temos esta esperança como âncora da alma, firme e forte. Olha que interessante esse versículo. Se a gente analisar a âncora, né, no mar, é aquele objeto que mantém o barco estável, né, evitando que ele seja arrastado pelas correntezas ou que ele seja jogado de um lado para o outro pelos ventos fortes. E a esperança ela desempenha esse mesmo papel de âncora da nossa alma na nossa vida espiritual. Né? Ela nos fixa em Deus e em suas promessas, mesmo quando as águas da nossa existência estão agitadas, mesmo quando os ventos estão contrários, né? Sopram contrário às nossas aspirações, aos nossos desejos. Então, a gente deve fazer como Emmanuel, que disse que ter esperança é ter força de compreender e de esperar. Então, esperança sempre para todos os nossos dias, certo? Próximo ponto que Marco Prisco nos traz é sobre a bondade. Ele diz: a bondade, ter bondade, embora triunfem as ardilosas circunstâncias da malícia e da esperteza. Existe um escritor do século XVII, um escritor espanhol chamado Baltasar Gracián, e ele diz logo no início do livro dele, chamado A Arte da Sabedoria, uma frase muito bonita, que é o seguinte: qualquer um pode chegar à perfeição, mas a maior delas, a suprema, é ser uma pessoa boa. Ou seja, cultivar a bondade é a maior atitude de sabedoria que a gente pode ter na vida. E também é a mais difícil, porque a gente vive num planeta de provas e expiações, né, onde as circunstâncias, como diz Marco Prisco na frase dele, as circunstâncias da malícia e da esperteza triunfam, né, mas a gente se manter firme nessa escolha é uma decisão sábia, embora seja difícil, porque para ser bondoso não basta a gente se sobrepor à maldade alheia. É preciso que a gente também vença a maldade que a gente ainda carrega dentro de nós. Que a gente apare as arestas das maldades que ainda habitam o nosso coração. E para isso a gente precisa de uma reforma íntima e de uma transformação moral bastante sólida. Sem isso, não é possível. E a gente sabe que isso demanda esforço, demanda tempo e demanda dedicação. Emmanuel também, ele até nos orienta nesse sentido, quando ele nos diz que para não nos afligirmos com a perspectiva da perfeição de um dia
para o outro. Porque essa perspectiva é ilusória, né? A gente sabe que a natureza não dá saltos, e nós, como parte integrantes da natureza, também não promovemos essa evolução espiritual da noite para o dia, né? O mestre não espera que a gente atinja esses prodígios de santidade num simples momento, num piscar de olhos. Entretanto, é de suma importância que a gente se habitue a aprender e a exercitar a lição da bondade dia a dia, um passo de cada vez, ainda que seja uma bondade pequena por dia, mas que a gente se habitue a essa prática de bondade e caridade diárias, tá bom? Próximo ponto, a fé. Ter fé, não obstante as pesadas cargas dos resultados negativos. Resultado negativo é uma coisa que pode ferir o nosso ânimo, né? Quem não fica desanimado quando planeja alguma coisa e essa coisa resulta numa situação contrária àquilo que a gente estava esperando, né? Mas a fé, nesses momentos, funciona como um remédio bastante eficaz para a nossa alma. Jesus, na sua sabedoria, disse aos apóstolos, e a nós também, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se moveria, né? Porque não existiria nada impossível para a gente. E essas montanhas às quais Jesus faz referência, no sentido espiritual, elas representam essas barreiras internas e externas que se erguem diante de nós. Então, por exemplo, as dificuldades aparentemente intransponíveis, as resistências que a gente enfrenta nas relações humanas, às vezes a indiferença e a má vontade, que não raro, né, a gente encontra ao longo do caminho. No entanto, é importante a gente lembrar que a fé em Deus é imprescindível, mas ela precisa caminhar também junto com a fé em nós mesmos. Não basta eu ter fé em Deus e não ter fé em mim mesmo. A confiança no amparo divino, ela se fortalece quando eu reconheço que nós somos colaboradores ativos na própria obra, né, na própria criação do nosso destino. Isso ajuda a gente a superar essas montanhas espirituais. Então, assumir essa responsabilidade com coragem, com perseverança, com esforço, para que a gente consiga essa transformação efetiva da realidade, certo? Solidariedade. Solidariedade aos que tombam, contribuindo com a moeda ternura que os enriquecerá. Então, solidariedade é aquela atitude altruísta da gente estar presente para quem está passando por dificuldades, né? A gente oferecer um apoio sincero, oferecer atenção para uma pessoa que esteja necessitada. E mais do que ajudar com palavras ou ações, é a gente oferecer o que Marco Prisco aqui chama dessa moeda ternura, né? Ou seja, um gesto de gentileza que vai tocar o coração da pessoa e dar forças para que ela consiga se erguer novamente, né? Todos nós, sem exceção, já sofremos diversas quedas ao longo da nossa trajetória evolutiva. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que muitos de nós, a maioria esmagadora, ainda não desenvolveu o equilíbrio necessário para evitar novas quedas, não é? Muitos de nós ainda tropeçamos várias vezes nas nossas dificuldades internas, nas nossas mazelas espirituais. Daí ser indispensável esse culto de solidariedade com o próximo como um dever altruísta mesmo, assim como a gente gostaria de ser ajudado, auxiliado nos momentos das nossas quedas, de ser compreendido, a gente deve ofertar isso também ao outro. Então, quando nós somos solidários, a gente está enriquecendo não apenas a vida do outro com essa moeda ternura, que fala Marco Prisco, mas também a nossa própria vida, né? Construindo a verdadeira bondade que fortalece e une todos nós. Passando para o próximo tópico, o trabalho. Trabalho sem embargo, a indolência concita ao repouso em débito. Essa frase ficou um pouco difícil, mas dito de forma mais simples, ele está dizendo: trabalho, mesmo que a preguiça nos convide ao descanso indevido, né? Lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos ensina que o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo ela é uma necessidade. Porque através do trabalho a gente desenvolve, a gente aperfeiçoa a nossa inteligência. Então,
o nosso alimento, a nossa segurança, o nosso bem-estar, tudo isso depende do nosso trabalho, da nossa atividade, né? E Meimei, o espírito de Meimei, também vem trazer uma outra perspectiva do trabalho, dizendo que a bênção do trabalho é aquela bênção que a gente, exercendo ela, a gente pode esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo sempre ao próximo. Então, conseguem perceber como o trabalho, nesse sentido, ele tem uma função terapêutica que evita que nossa alma adoeça, né? Aí eu lembro de uma outra frase de Joana de Ângeles, que ela disse ao Divaldo, certa vez, que para ele trabalhar, né? Porque quem trabalha não tem tempo de chorar, né? Quem trabalha em prol do próximo encontra os lenitivos e os remédios para a sua própria dor, auxiliando e minimizando a dor do próximo, né? Só que muitas vezes a gente tem a vontade forte de descansar além do necessário. É óbvio que o nosso corpo precisa de descanso, e a gente já falou isso aqui, inclusive, na outra mensagem do Marco Prisco. E esse descanso, além do necessário, ele pode acabar afastando a gente dos nossos objetivos, do nosso caminho de crescimento, né? Então, que a gente descanse sim, mas dentro da medida certa, né? Sempre colocando o trabalho como prioridade. O trabalho, seja ele físico, seja ele mental ou espiritual, né? Ele nos mantém vivos, ele nos mantém focados e mantém em movimento. É igual uma ferramenta que você utiliza, por exemplo, a enxada. Experimenta fazer esse exercício. Se você deixa uma enxada ao relento, parada, sem uso, ela vai enferrujar muito mais fácil. Agora, se você usa aquele instrumento diariamente, a vida útil dela se prolonga muito mais, né? Então, manter-se em atividade. É através da atividade, do trabalho, que a gente transforma os nossos sonhos em realidade, que a gente consegue conquistar as coisas que a gente deseja e encontrar sentido na vida, sendo útil para nós e sendo útil para o próximo dentro da sociedade em que a gente vive. E por trabalho a gente tem que ter uma visão mais abrangente, não é apenas o trabalho, a função laboral que a gente exerce remunerada, mas é trabalho mesmo na caridade, em prol do próximo, ter essa visão mais ampliada, certo? Discrição no falar, no agir e comedimento no pensar. Ter discrição no falar, no agir e ser ponderado na maneira como a gente pensa é cuidar da gente mesmo e cuidar do próximo, dos outros. É a gente saber escolher as palavras com cuidado, agir com respeito, né, e ponderar os nossos pensamentos antes da gente expressá-los. Porque uma vez que a gente expressa os nossos pensamentos, as nossas palavras, enfim, isso ecoa, isso reverbera no outro, né? E às vezes, se forem pensamentos menos elevados, palavras, né, menos elevadas, a gente acaba plantando uma semente ruim no coração do outro. E por isso todos nós somos responsabilizados, certo? Então, quando a gente é discreto, quando a gente evita conflitos desnecessários, a gente protege a nossa energia e a gente mantém a serenidade. É um jeito simples, mas bastante eficaz e bastante poderoso da gente viver em equilíbrio e em harmonia. Principalmente quando a gente fala de uma época em que cada dia mais a nossa vida está exposta, né? Nas redes sociais, enfim, hoje em dia é muito fácil a gente se expor. Então, que a gente tenha essa consciência e esse equilíbrio de se expor da melhor maneira possível para o outro, né? Apresentando coisas boas para o outro. Então, discrição ao falar, ao agir e comedimento ao pensar. E ele termina nesse receituário espiritual que ele nos passa falando do amor e da caridade. Amor, apesar do clima de essa palavra é tão difícil, gente. Amor, apesar do clima de idiosincrasias e animosidade. Caridade sempre. Aqui ele está falando de uma forma mais simples. Amor, apesar das diferenças e das hostilidades. Amor e caridade são duas coisas que a gente pode afirmar que resumem toda a doutrina do Cristo, né? O espírito do Dr. Bezerra de Menezes nos fala que o amor é a luz divina e que a caridade é a benemerência humana. Então, amar, mesmo quando o ambiente ele não está favorável, cheio de diferenças, de desentendimentos e até de hostilidades, é um grande desafio, mas o próprio Cristo nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados,
Então, o amor, nesses momentos conturbados, ele não é só um sentimento bonito ou decorativo, não. O amor é uma escolha consciente da gente olhar para o nosso próximo que é falho, assim como a gente, mas você conseguir enxergar além das falhas, além das discordâncias, das mágoas, para você buscar compreensão e paz. É você procurar criar pontes entre as coisas que existem em comum entre você e o próximo, né, em vez de construir muros que acabem separando os dois. Então, é nesse cenário difícil que a gente vê como o amor tem esse poder transformador. Né? A gente tem tantos exemplos de pessoas que viveram a forma mais pura e plena do amor e que a gente ainda não consegue colocar isso em prática. Mas olha o poder transformador, né, do amor e a capacidade preventiva que ele tem de evitar mesmo que a gente adoeça espiritualmente. Né? O dia que a gente conseguir internalizar isso, a gente certamente vai estar curados. Né? Porque sempre que surgir esse clima de animosidade, procure pensar, porque vão surgir, né? Procure lembrar dessas palavras do mestre que o Marco Prisco citou logo lá no início, no Evangelho. O que digo a vós, digo a todos, vigiai. Vigilância. Vigilância é a palavra, porque quem consegue vigiar, consegue, de alguma forma, amar. E a pessoa que consegue amar, essa pessoa já está curada por dentro. Não é? Então, meus amigos, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, essa reflexão desse amigo espiritual, né, que nos brinda com esse texto tão rico e que a gente possa conseguir vigiar e educar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, evitando que essas energias negativas, né, contaminem o nosso coração e a nossa mente aos poucos, enfraquecendo o nosso equilíbrio espiritual, que a gente não deixe para amanhã, porque amanhã nunca é uma garantia, né? Que a gente não deixe para amanhã essa profilaxia, essa higiene da alma que a gente deve fazer diariamente, certo? Bem, o mês está acabando, amanhã já é uma nova semana, daqui a pouco a gente está num mês novo. Olhos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, Maria Santíssima, a espiritualidade bendita que rege e organiza os trabalhos desta casa. Amado Mestre Jesus, que nós compreendamos a importância da vigilância pessoal para não cairmos em armadilhas do nosso ego, para que possamos caminhar de forma mais reta e segura no caminho iluminado que o Senhor nos deixou quando veio à Terra. Que possamos, Senhor, usar da calma, da fé, da bondade, da caridade, do amor como instrumentos de aprimoramento pessoal, mas, acima de tudo, como instrumentos que ajudem o nosso próximo também a evoluir, Senhor. Porque somos todos unidos diante da situação comum de sermos filhos do mesmo Pai, independente das nossas diferenças, das nossas discordâncias, todos emanamos do amor do mesmo Pai, que nos ama de forma igual, Senhor. Que possamos ser vigilantes, estar sempre orando e vigiando, e que sejamos sempre dignos, Senhor, de ter a sua companhia conosco. Abençoe a semana que vai se iniciar, abençoe o nosso local de trabalho, a nossa família, os nossos amigos, e pedimos também à espiritualidade amiga que neste momento derrame sobre a água de cada um os fluidos necessários e salutares para os males do corpo físico, espiritual e emocional de cada um. Obrigado, Senhor, esteja conosco hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Meus amigos, tenham todos uma ótima semana e a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus.